Pessoal, por favor, boa tarde a todos. Bem, vocês me conhecem, meu nome é Juliano, eu trabalho aqui na Escola Politécnica e hoje a gente vai ter uma palestra sobre o mercado de games com Gabriel Morato, que já escreveu para várias revistas, hoje atualmente trabalha com a editora Abril e na revista Spikes. Na verdade, é um projeto, uns livros que vão lançar daqui a uns meses, né? E é uma tremenda oportunidade ter a presença dele aqui, porque a academia se volta muitas vezes para a academia e é bom ter a visão da sociedade sobre o tema. Então hoje a gente vai ter esse panorama, parece que não é muito positivo, mas vamos tentar ter esperança nessa situação e aproveitar para falar que essa palestra vai estar sendo transmitida pela Google, retransmitida, na verdade, e acho que é isso. Ele vai fazer a palestra, depois a gente faz as perguntas, e aproveito também para agradecer a presença do professor Flávio, do Instituto de Matemática, e do professor Ricardo, da Poli, aqui, do Departamento de Engenharia de Computação. Então, passo a palavra aqui ao Gabriel. Muito obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria aproveitar para dizer que eu quero que todo mundo fique à vontade para interromper no meio. A palestra é um pouco mais curta do que o tempo que a gente tem. Então, eu, na verdade, prefiro e encorajo que vocês, se tiverem alguma coisa que vocês queiram levantar a mão durante, por favor, o façam, que a gente pode ver qualquer coisa que vocês tenham de dúvida. Bom, tendo dito isso, eu... Tá. Ok. Bom, antes de falar propriamente dito, eu queria fazer um pequeno retrato aqui da situação atual, como a gente tem, com alguns números que eu cacei por aí. Esses números são complicados já, porque você tem diversas pesquisas contraditórias sobre o que tem. Não temos pesquisas boas, as pesquisas boas que existem não são publicadas oficialmente, não tem muita divulgação. Elas são feitas realmente internamente às empresas, e mesmo assim é muito complicado. Então, eu quero que vocês tenham em mente que esses números aí são a aproximação mais próxima que eu consegui com os meus contatos aí. Então, o que nós temos hoje em dia aqui em termos de Brasil? Você tem uma estimativa que você tem de alguma coisa, um pouco mais de 3 milhões de consoles da geração atual vendidos aqui no país, com uma expectativa de chegar a 4 milhões no fim do ano. PC, não preciso nem dizer que o número, na verdade, qualquer número que eu arranjasse não seria significativo, porque você tem uma quantidade de configurações muito variada, e você tem, obviamente, fala-se muito em números de venda e tal, mas você tem micros que estão em caixa de supermercado, né, que obviamente não são potenciais. Para termos de game, os números que a gente tem de micro, nenhum que você vai conseguir para a gente vai ser significativo. Eu peguei algumas métricas que eu conversei com o pessoal da indústria, que são interessantes, na minha opinião. Em 2002, quando um jogo assim, era campeão de vendas no PC, ele conseguia vender 10 mil unidades aqui no Brasil. Era o que o pessoal considerava um sucesso. 10 anos depois, esse número dobrou. Esse número, normalmente, quando você pega um jogo assim, AAA, que estoura em venda aqui no Brasil, você chega a 20 mil. Só que, normalmente, metade dessas vendas são digitais. Steam, nuvem, etc. Então, quer dizer, o produto em caixinha ainda está vendendo basicamente a mesma coisa 10 anos depois, apesar de todas as melhorias da computação ter se espalhado muito mais. Então, quer dizer, esse é um mercado que não mudou. Mesmo eu acho que um dado importantíssimo é o fato de você lembrar que o software de entretenimento hoje em dia está muito mais difundido nas lojas. Você vai numa Saraiva, numa Livraria Cultura, e você encontra esses jogos. Então, quer dizer, está muito mais fácil para o consumidor chegar nesse jogo. E mesmo assim, esse número não cresceu tanto. Em compensação ao console, você tem alguns jogos aí que estão para lançar esse ano, que você tem expectativa de venda, quer dizer, que a empresa espera chegar em 100 mil. Só que, eu acho que tem vários fatores importantes a lembrar. Esse número não é número de venda do lançamento. O produto de console, apesar de ele vender muito no começo, ele tem uma vida que ele consegue segurar depois como catálogo, que ele vende menos, mas ele vai vendendo por algum tempo. Então, quer dizer, não se pode esquecer isso, mas você vê que você já consegue vender muito mais para o console do que para o PC. Se isso é só detrimento da pirataria, facilidade de uso, é difícil dizer. Mas o fato é, para a pessoa que está realmente vendendo nesse mercado, é muito mais interessante você estar no console do que estar no PC.
Obviamente a gente teve os problemas aqui que fizeram com que os consoles demorassem para chegar aqui por conta de todas as questões legais de burocracia, mas agora nós basicamente estamos com os principais consoles aqui oficialmente no Brasil. Quem levanta a mão? Bom. Outro dado que eu acho importantíssimo que eu separei aqui é a nossa penetração de internet. Nós somos, como vocês devem saber, o 5º país do mundo em internet, com 80 milhões de pessoas conectadas. Obviamente, se você já foi numa LAN house, você sabe que tem um monte de gente que está indo na LAN house para usar Orkut. E inclusive ficar usando Scrap como mensagem instantânea. Então, quer dizer, o nosso uso de internet não é necessariamente o melhor que tem, mas a gente assim, as pessoas têm acesso à internet. E isso é um dado importante, como a gente vai ver depois quando a gente for falar sobre os tipos de produtos que a gente pode estar pegando. Então eu queria fazer um panorama de desenvolvimento também do país, né? Então, assim, nós temos empresas de games aqui no Brasil em cerca de 150. Isso é uma estimativa bastante complicada, na verdade, porque você tem um monte de estúdios menores que são difíceis de rastrear, eles abrem e fecham com muita rapidez, mas esse é uma aproximação que eu consegui chegar aí de um levantamento que eu não consideraria também, é difícil você dar com muita certeza esse número, mas é a minha estimativa do que você tem hoje em dia. Você tem, obviamente, o foco aqui das empresas maiores para quem está desenvolvendo, né? O que é? É outsourcing. Nesse caso, o que eu estou falando? São empresas multinacionais, como para dar um exemplo, a Glu, que você tem uma empresa multinacional de games e ela abre uma filial aqui para mandar trabalho para cá. A Ubisoft tinha feito isso também, como vocês devem saber. Bom, e aí você vê, né? Mobile, né? Jogos de mobile, que ainda são as coisas que a gente mais faz aqui, e Advergame, né? Que são como vocês devem saber, é o jogo feito para fim de publicidade. Do pessoal que está distribuindo, o foco são nos jogos free-to-play. Vocês devem saber, né, aqueles jogos que vocês baixam de graça. E, na verdade, você está pagando mais por um serviço do que por um jogo. E os boxed, né, o joguinho de caixinha importado. Importado, que eu digo, não é necessariamente que a caixa é importada, mas que, obviamente, o produto não é feito aqui no Brasil, que é um jogo de console e PC que foi desenvolvido lá fora e é relançado aqui no país. Bom, então eu queria falar algumas das realidades e, como eu disse, infelizmente, essa apresentação vai ser um balde de água fria na cara de muita gente. Mas é importante que isso seja dito. É fundamental esclarecer que é virtualmente impossível do nosso mercado criar um jogo do padrão AAA. Se você for levar em conta que os principais jogos AAA que tem lá fora, você tem um orçamento de 60 milhões de dólares, obviamente a gente não tem nem capacidade. Mesmo que a gente tivesse a capacidade de arranjar esse financiamento, a gente ia bater num monte de entraves técnicos. Então, assim, para todos os efeitos, nós não temos como competir nesse mercado. O mercado em si não tem capacidade de absorver a força de trabalho que está aparecendo gente interessada em trabalhar com games. Então, por mais que você saia e seja um grande profissional do mercado, você provavelmente não vai conseguir, você vai ter muita dificuldade e certamente muita gente não ia conseguir uma vaga aqui. Se você for tentar comercializar o produto por aqui, as chances são de que a maioria dos produtos que você vai querer fazer não vão se pagar só com o consumo no mercado nacional. Obviamente, um monte de coisa que a gente vai falar aí sobre por que isso acontece, pirataria, etc. Mas é bom levar em conta que qualquer produto que vocês forem fazer, se vocês pensarem em vender só aqui no Brasil, tem uma boa chance de que vocês não vão conseguir pagar o que custou para fazer. E, como vocês devem saber, né, vocês devem conhecer inclusive alguns deles, tem muita gente brasileira aqui que simplesmente foi trabalhar lá fora. A gente tem, se você for pegar, várias empresas tem profissionais brasileiros. Eu fico surpreso de descobrir, assim, quase todo mês eu descubro que uma empresa que eu admiro bastante tem algum funcionário brasileiro. Bom, vamos fazer um perfil aqui das empresas, então. Obviamente a gente tem, como eu falei, o distribuidor, né, que o que é? A pessoa que está aqui basicamente com o intuito de pegar produtos lá fora e colocar aqui, ou produtos daqui e colocar, né, basicamente colocar na loja o jogo, ou seja lá o que for, né, na internet, etc. Nós temos um estúdio multinacional, como eu dei o exemplo antes da Glu, né, você tem alguns estúdios que estão aqui, e você tem o estúdio independente, né, você tem um pessoalzinho que se junta,
às vezes nem forma oficialmente uma empresa, mas tem esse pessoalzinho que está desenvolvendo o jogo aqui desse jeito. Em termos de oportunidade de trabalho, se você for querer realmente trabalhar com games aqui, quais são as suas possibilidades hoje em dia? Bom, eu acho que antes de mais nada a gente precisa ressaltar algumas coisas que vocês precisam ter em mente para entrar nesse mercado. A primeira qual é o seu skill set? Isso é muito gozado porque eu vou entrar em alguns detalhes no final desse tópico aqui, mas tem gente com algumas ideias muito errôneas de como funciona o mercado. Eu acho que não é o caso de ninguém que está aqui na palestra, provavelmente, mas eu me assusto com isso, eu vou contar algumas histórias depois. Então você precisa ter isso, né? Você precisa lembrar quais são as responsabilidades que você acha que você vai ter dentro da empresa. E você tem que pensar também em termos de carreira, né? Para onde você vai depois que você entrar. Tudo isso parece muito óbvio, como eu falei, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu com Bom, para ser sincero, foi uma entrevista de emprego que a minha esposa fez. Ela trabalha numa distribuidora de jogos aqui no Brasil e ela estava fazendo uma entrevista para um cargo lá. E um dos caras que estava indo fazer a entrevista estava contando para ela que o sonho dele era ser designer de mecânica de jogo. O que ele queria dizer? Ele queria ser um game designer. E que ele estava falando que ele não conseguia trabalhar aqui no Brasil agora porque o Brasil não estava pronto, porque não havia... as empresas aqui fazem você fazer tudo. Porque você não consegue ser só game designer aqui no Brasil, que eles vão fazer você programar, vão fazer você... Bom, isso é errado em muitos níveis. O primeiro deles é que, obviamente, isso, como chama, o Brasil tem seus problemas, mas lá fora, basicamente, você não contrata a gente como game designer diretamente, né? As pessoas têm uma responsabilidade hoje de produtor, porque que as pessoas têm essa ideia de que você vai inventar a ideia do jogo e pronto, eu vou partir para inventar outra ideia. Não. Você vai acompanhar o processo do jogo inteiro, você vai estar lá, você vai acabar tendo que... O que acontece na maioria das vezes é que o game designer acaba trabalhando ou como uma posição de produtor, ou ele acaba, você vai ver, programador, os maiores, quase todos os principais game designers no começo eram todos programadores. Hoje em dia você tem alguns artistas, foi uma coisa que foi mudando, acho que a partir do Miyamoto principalmente, né? Mas é fundamental você pensar que, na verdade, essa ideia do game designer, ninguém contrata um game designer. Isso, assim, às vezes você até dá esse nome para essa posição, mas o cara acaba trabalhando como um level designer, como acontece em algumas empresas. Quer dizer, tem um misticismo ao redor disso que eu acho bom ressaltar, porque eu vi algumas pessoas depois repetindo essa mesma história e me assusta um pouco a maneira como isso acontece. Então, por que eu levantei essas três coisas? Eu acho bom vocês pensarem nisso, quando vocês pensarem como é que vocês vão querer encarar isso. Bom, voltando para as coisas que vocês podem ser. Como vocês podem se voltar para o jornalismo. Hoje em dia a coisa não está muito feliz também nesse mercado que antigamente era a nossa única opção, né, aqui no Brasil, antes de você ter as empresas propriamente ditas. Obviamente está tendo uma crise editorial das revistas impressas, a internet não está exatamente também facilitando a vida de muita gente. Então, assim, ainda é uma possibilidade, mas está muito complicado. Hoje em dia tem muita gente trabalhando literalmente de graça, não estou exagerando. Tem gente que topa o privilégio de receber um jogo para escrever uma resenha para uma revista e acha isso legal. Isso é um perigo enorme da gente estar sucateando a nossa força de trabalho de jornalismo. Então, já estou levantando isso de cara aí, mas assim, também é uma coisa muito legal. Você poder trabalhar como jornalista de games, tendo passado por isso pessoalmente, eu posso dizer que é uma experiência única, e eu não quero fazer parecer que só porque eu falo que a oportunidade é mais fácil, não quer dizer que é ruim. Você, obviamente, hoje em dia, um dos principais canais de entrada são o que eu chamo de posições de atendimento. E isso é uma coisa um pouco... As pessoas vão achar que isso é só saque, e isso não é verdade. Hoje em dia, com o crescimento dessas empresas que trabalham com jogos free-to-play, que são produtos de serviço online, você tem a posição de GM aqui no Brasil, que é muito interessante, porque... em várias empresas você, na verdade, parece que você vai ficar lá fazendo atendimento, mas algumas empresas deixam você criar eventos, então você precisa aprender uma linguagem de scriptação do jogo, você precisa conhecer intimamente a mecânica do jogo, você tem acesso a uma parte do jogo que ninguém mais tem, então você espera que a coisa funcione de uma maneira muito mais, digamos assim, uma dedicação para o produto muito grande,
as pessoas, quando falam atendimento, não tem isso. E, por você começar nisso, muitas vezes é um jeito de você subir para outros. Assim, como eu falei, como maneira de entrada para essas empresas é muito importante. Tem muita gente que começou assim e hoje está em cargos bem altos nessa empresa. Marketing. Hoje em dia, com as empresas grandes de distribuição que você tem, a posição de marketing é extremamente importante. De novo, pode parecer, muita gente tem um pouco de neura com marketing, porque já fica imaginando o pessoal que trabalha nessa área tem algum desgosto até pelo tipo de profissional, mas é uma área também muito interessante porque, de novo, você tem um relacionamento íntimo com o produto, que é muito interessante, e você tem a capacidade, às vezes, como o jogo, por natureza, é interativo, você pode muito bem pegar esse seu conhecimento em marketing e aplicar ele na interação com o jogador. Hoje, assim, você tem canais incríveis online dos consoles e tudo mais, que você pode realmente engajar o jogador de formas criativas. Então, na verdade, você pode realmente levar isso ao nível de um metajogo, como eu levantei lá no caso como chama de novo, dos free-to-plays. Você pode influenciar o conteúdo do jogo, às vezes, para atender as expectativas do público. E isso é muito legal. Então, assim, quando falarem em marketing, não virem necessariamente já o nariz, não torçam o nariz de cara, porque às vezes pode ser uma coisa interessante. Você tem a área de produto, na verdade, que eu estou colocando produção aqui, daí eu entro, isso que eu estou falando. A área de produto, hoje em dia, dependendo da empresa, ela pode cair um pouco mais no marketing. Tem um pessoal de algumas empresas, como eu falei de novo, pegando o exemplo do pessoal de distribuição de jogo como serviço, onde a área de produto, na verdade, fica entre um meio termo entre produção e marketing, porque eles vão ter essa responsabilidade de ter certeza que o produto está funcionando, ao mesmo tempo que eles têm que preocupar com divulgação e tanto assim. E você tem a produção em si, no caso, como eu falei, voltando atrás do pessoal do estúdio e tal, você pode literalmente fazer o jogo. Quando eu falei esquema do outsourcing, hoje em dia, como eu falei, até alguns dos estúdios que estavam com um pouco mais de espaço aqui no Brasil, tiveram problemas. E muitas vezes, o tipo de trabalho que chega aqui já é meio mastigado. Você recebe um documento de design pronto, você já recebe todas as coisas e fala assim, ó, faz 50 sprites disso aqui, me faz 4 fundos assim, me faz... Quer dizer, o trabalho criativo em si já chega bastante mastigado ao ponto de você realmente virar uma fabriquinha de assets para o jogo. Então, assim, tenham isso em mente, se vocês estão olhando para uma Glu da vida, ou com alguma dessas empresas aí, que o mercado não está exatamente permitindo que você chegue e tenha a sua ideia genial de jogo e bote ela em produção aqui. Finalmente, eu vou voltar para aquele negócio que eu falei, que é esse negócio do game designer. Por que eu levantei o exemplo lá de fora? Ninguém contrata game designer direto. Ninguém começa a carreira de videogame como game designer. Isso não existe. Para qualquer pessoa aqui que hoje em dia está como um game designer, o cara foi programador, começou como artista, começou como produtor, às vezes até, mas se você está achando que você vai com uma ideia fazer um jogo, a não ser que você faça um estúdiozinho independente e você vai ter que arranjar alguém para programar e fazer música, a não ser que você faça, você não vai conseguir ser um game designer no começo da sua carreira. Bom, vamos falar um pouco da cultura do consumidor brasileiro, né? Eu tenho essa tirinha que eu gosto muito, vocês conhecem essa tirinha? Eu acho ela, assim, extremamente interessante na hora de ilustrar a maneira como o brasileiro afeta esse mercado, principalmente, de novo, isso aí é dedicado bastante à área de MMO. Eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam, que é bastante triste, na minha opinião. Vários dos jogos, desses jogos online que a gente tem como serviço aqui no Brasil, que tem servidor dedicado brasileiro, eu não vou dizer todos, eu não vou dizer muitos, mas eu vou dizer que existem vários que só existe o servidor brasileiro porque a empresa teve o intuito de tirar brasileiro dos servidores internacionais. Porque eles literalmente geram... eles fazem o pessoal sair do jogo, pela maneira como eles fazem. Então, assim, é complicado. Então, assim, eu só estou entrando nisso assim, porque eu acho importante a gente lembrar que aqui no Brasil nós temos um problema seríssimo de pirataria, e que o pessoal de pirataria às vezes nem tem noção do grau
do que eles estão cometendo. Para dar um exemplo, eu tenho um colega meu que trabalhava em atendimento numa distribuidora de games, uma multinacional muito grande, e uma vez a moça ligou com um produto pirata pedindo assistência técnica. O cara eventualmente chegou na parte que ele pediu aqui do jogo e tal, o cara falou sem o menor dó que... não, eu comprei pirata, está escrito com caneta aqui no CD do jogo. Ele explicou que não podia e a moça literalmente ameaçou chamar o Procon. Então, assim, vocês devem ter ouvido falar no caso também da moça que comprou o PlayStation 2, que ela reclamou que o jogo que não rodava o jogo pirata, que estava com defeito, que a americana tinha que devolver o dinheiro, e ela ganhou a ação. Assim, tudo bem. Assim, é complicado o negócio. Na segunda instância ela perdeu depois, mas assim, é o tipo de coisa que, como eu falei, a minha esposa trabalha numa empresa de MMO e é muito complicado trabalhar com consumidor brasileiro. Muito, muito, muito complicado. E gera-se um custo muito grande por causa disso. E a gente não pode depender das cortes brasileiras para tomarem decisões que façam sentido. Você tem muita gente nova, tá certo? Você tem o pessoal aí dos 13 aos 18. Essa é uma faixa considerável. E depois vai o pessoal até 35. Mais que isso não sobe muito, mas o grosso é basicamente criança, que por sinal são alguns que dão muito trabalho. Assim, e é engraçado porque, obviamente, quando você não tem um saque, às vezes, com o telefone, eles se fingem de seus pais. Tem algumas histórias bem engraçadas disso também. Para não falar quando eles começam a mandar ameaça, né? Mas eu não vou entrar nessa questão também. Mas então, eu levantei a pirataria, né? Nós temos essa questão de etiqueta, como eu falei. De novo, quando você tem um ambiente que depende... E esses jogos online, eu não sei como ressaltar isso o suficiente, como eu falei. A comunidade é o jogo. Uma comunidade ruim consegue matar um jogo bom. Então você precisa ter em mente que o nosso público brasileiro consegue sozinho destruir um jogo. Você tem a percepção de valor distorcida. E aqui eu queria contar uma anedota da Microsoft que eu acho simplesmente fantástica. Quando eles foram lançar o Xbox 360 aqui no Brasil, eles fizeram um grupo de foco. Vocês ouviram falar dessa história? Eles fizeram um grupo de foco aqui no Brasil para decidir quanto que eles iam cobrar pelos jogos. Então eles juntaram uma sala com o pessoal, grupo de foco, aquele esquema de sempre, mostraram um jogo original e um jogo pirata lado a lado. E fizeram a seguinte pergunta para grupos variados, de vários... Viraram e falaram assim, esse jogo pirata custa R$20. Esse é o original, quanto você pagaria nesse? A resposta esmagadoramente absoluta em todo o grupo de foco foi R$20. O entrevistador virava e falava assim, não, vocês entenderam a pergunta. Esse é o jogo pirata que você compra lá, que não tem garantia, não sei o que. Esse é o jogo que vem na caixinha, que tem não sei o que. Quanto você pagaria? R$20. Assim, é muito complicado você... E, assim, e ainda mais complicado isso que você tem algumas pessoas que são piratas ferrenhas que ainda viram e falam que não, eu não vou pagar dinheiro para a Microsoft porque ela é uma empresa imperialista malvada e ela está me enganando porque ela está ganhando uma margem enorme com esses R$100 que ela cobra pelo jogo. Aí você para fazer uma continha bem rápida para ver quanto dessa porcentagem dos R$100 está indo para a Microsoft e descobre que eles estão ganhando mais ou menos R$7 por jogo vendido, desses R$100, e o pirata está ganhando 18 dos R$20. Eu não sou muito bom de porcentagem, mas eu tenho a impressão que tem uma pessoa que está te enganando nessa. Sem falar que a pessoa não teve o trabalho de fazer o jogo, né? Mas a gente pula esse detalhe leve. A questão do free-to-play, o brasileiro ele tem um gasto moderado no free-to-play. Existe uma regra mais ou menos que você coloca que num jogo free-to-play, cerca de 2 a 5% do seu público vai gastar dinheiro no jogo. Aqui no Brasil, essa cifra é mais ou menos essa. Eles chamam de ARPU aqui, o ticket médio, quanto gasta, é um pouquinho menor. Agora, eu queria ressaltar uma coisa interessante para vocês. Quando eu estava mostrando os números lá de Brasil antes, eu queria que vocês tenham uma ideia do nosso potencial aqui. A nossa população é aproximadamente... Perdão. A nossa população brasileira é cerca de 4 vezes maior que a da Itália.
Entretanto, o consumo de games lá, de console na Itália, é 3 vezes maior. Eles têm uma base instalada 3 vezes maior. Os jogos vendem assim, você tem uma dificuldade muito grande em traduzir esses números. É muito difícil você realmente vender as coisas que é pela nossa população. O pessoal vai entrar em detalhes sobre poder aquisitivo. É verdade, a gente tem o que chama um problema de distribuição aqui no Brasil, mas, independente disso, se a gente pegasse o número de pessoas que têm capacidade de comprar o jogo, isso não está transmitido diretamente. Pirataria é um desses elementos, mas como eu falei, no jogo free-to-play também deveria se mostrar um pouco diferente isso. Outra coisa que eu acho interessante aqui, que acontece fora do mundo também, mas que acontece aqui no Brasil, e eu tenho a impressão que as pessoas não têm noção, a não ser o pessoal que trabalha diretamente nas lojas, é que existe a cultura de dar o jogo como presente. Da pessoa que está comprando o jogo não ser o próprio consumidor do jogo. E isso é uma coisa que eu acho muito importante você lembrar. Muita gente que compra o jogo aqui no Brasil, em lojas, na Saraiva, Ciliana, não sei o quê, até os e-games, lojas especializadas, o jogo é dado como presente. É uma mãe, é um irmão, um tio, etc. O jogo é dado como presente, o jogo de caixinha. As pessoas esquecem dessa realidade. Às vezes é uma coisa boa para você lembrar quando você está se planejando. Bom, vamos levantar agora em termos de problema. Por favor. Uhum. 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 Então, o que acontece com essa questão desses MMOs assim, na verdade, a distribuição de MMOs através desses serviços, imagino que você está falando só dos internacionais, né, no caso do Steam e tal, você está falando dos nacionais, né? Então, no fundo, o free-to-play, o brasileiro está lá independente de ter um canal fácil. Se você for ver, você vai encontrar muito brasileiro em RPGs que estão em beta fechado na China. Você encontra brasileiro, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, assim, o Steam, na verdade, ele é um facilitador. Nenhum jogo que está no Steam em free-to-play já não estava free-to-play fora do Steam antes. E esse público, normalmente, que entra mais assim, entra muito... Assim, a gente tem um elemento social muito forte aqui no Brasil. As pessoas normalmente descobrem os jogos por conta de algum fórum, algum lugar que eles frequentam, e é isso que leva eles a entrar num espaço desses. Então, assim, o Steam, apesar de ser um facilitador, eu não acho que ele afeta a maneira como o brasileiro está. Porque não é... eu não tenho dados disso concretos, mas eu suponho que o Steam não vai ser um canal que tenha contribuído para o influxo de brasileiro. Mesmo porque eu acho que o Steam tem uma tendência de pegar um usuário um pouco mais versado em computador para começar. E eu acho que, se você for ver o pessoal que entra nesses MMOs, muitos deles talvez nem tenham o Steam, não conheçam, eles leem em algum fórum como pegar o free-to-play e estão lá. Bom, então vamos para a questão da problemática. Como eu já falei, a pirataria, né? Eu não gosto muito de bater demais nessa tecla, porque eu acho que todo mundo já sabe, é uma verdade conhecida, e não tem muito como escapar, mas ao mesmo tempo eu também acho assim... Fala-se, outro dia o Yves Guillemot da Ubisoft falou de uma taxa de pirataria de 95%. Talvez o número esteja até certo, mas o fato é, essas pessoas jamais comprariam o jogo. Assim, algumas das pessoas que estão nesses 95% não comprariam o jogo de qualquer jeito. Pode até ser que o número de downloads seja 20 vezes maior do que o pessoal está comprando. Mas o fato é, todas essas pessoas não iam acabar comprando o jogo. Então, assim, é um jogo de números muito complicado que você tem aí no meio. Mas afeta a gente aqui no Brasil, e eu acho que, especificamente aqui, onde você tem uma cultura de pirataria muito mais arraigada, onde você vai na rua, tem o camelô vendendo jogo pirata na frente do policial, obviamente, isso afeta o nosso mercado. A gente sofre disso, o pessoal distribuidora sabe disso, e parte do nosso potencial é perdido por conta dessa pirataria. Diga. Eu não acho que a presença do Steam tenha diminuído a pirataria. Assim, é que a gente, de novo, como eu falei, tem uma questão psicológica aí, que eu acho que é um pouco complicada, porque
existem pesquisas nos Estados Unidos que apontam que lá nos Estados Unidos as pessoas pirateiam coisas por comodidade. Eu acho que, assim, para dar um exemplo assim, que para mim pegou muito, tem um filme da Disney, que eles fazem aquela série Disney Nature, tem uma trilha sonora que eles usam muito em comerciais dos voos de um pássaro, que agora acho que era um flamingo, se não me engano, que é absolutamente maravilhosa. Eu não sei exatamente que rolo de direitos autorais deu, essa música só foi vendida na Europa, acho que na Inglaterra, não sei, por alguma coisa da orquestra lá, e eu queria muito essa música. Eu fui tentar buscar, eu tenho uma esposa americana, eu tenho acesso à Amazon americana, eu queria comprar esse negócio no iTunes, na Amazon, não conseguia comprar com conta americana. Eu não preciso dizer que brasileiro não tinha nem menos opção ainda. Então assim, o coitado americano que queria isso aí, não tinha, o CD foi feito uma quantidade mínima, você não consegue encontrar em lugar nenhum. Então quer dizer, se você quiser ver o negócio, você é meio que forçado a piratear, entendeu? Às vezes, essa questão da comodidade leva as pessoas a piratear. Nesse caso, o Steam, eu acho que ele é fantástico, porque ele é extremamente amigável para o usuário, ele não atrapalha o... Diga. Então, exatamente, assim. Então, assim, obviamente, para esse tipo de efeito, eu acho que tem. Só que o que eu acho que aqui no Brasil, esse efeito não é tão grande quanto nos Estados Unidos. Eu acho que as pessoas aqui têm um certo receio de colocar a mão no bolso, e é engraçado que isso afeta de outras maneiras que me surpreendem um pouco. Voltar um exemplo no mercado de free-to-play aí que eu acho interessante, hoje em dia está muito melhor, mas no começo, se o seu único método de pagamento fosse cartão de crédito, você tinha dificuldade de trazer porque o pessoal queria pagar com boleto. Se vocês forem pegar os números do Submarino e tal, você vê que o boleto por muito tempo ficou sendo a principal forma de pagamento aqui no Brasil. E obviamente o boleto, ele é extremamente avesso à internet, né? Porque ele não tem a imediata... Você precisa pegar o boleto, levar no banco, o banco precisa levar um tempo para dizer que o boleto foi compensado, mandar o aviso, a empresa precisa checar. Quer dizer, para você não ter esse imediatismo do cartão de crédito, ele atrapalha demais o funcionamento desses métodos cômodos. Então, assim, só para dar um exemplo de como isso acaba afetando. Só para terminar de responder a sua pergunta, o fato é, eu acho que o Steam talvez tenha ajudado, eu sei, como eu falei, quando eu joguei aqueles números das vendas de digital, muito disso é no Steam. Só que eu não sei se dessas pessoas, quantas não teriam acabado comprando. Assim, eu acho assim, que afeta, sim, mas como o nosso mercado é muito pequeno, se você for parar para pensar, como eu falei, vamos olhar as vendas desse jogo hipotético que vendeu 20 mil unidades e vendeu 10 mil no Steam. É muito pouco. Se você for parar para pensar que esses 10 mil digitais nem são todos no Steam, mesmo que seja a maioria, isso que eu estou falando, assim, é muito complicado você simplesmente pegar e falar que o Steam mudou o panorama. Bom, a questão da língua, isso é uma coisa meio triste, né? A gente às vezes esquece que, para a gente ser um mercado muito grande, a maioria das empresas multinacionais coloca a gente no bolo de América Latina. Muitas das empresas que cuidavam de América Latina de jogos aqui no Brasil, ficavam aqui no Brasil, no sentido que, por exemplo, você tinha uma EA, você tinha uma Infogram, todas essas empresas tinham a sede de América, que cuidava de, a sede não, a filial de América Latina aqui no Brasil. Só que com o tempo as empresas foram pedindo para mudar para o México e tal, por causa de um outro problema que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas o fato de ter uma língua diferente atrapalhou bastante também. E temos a questão de imposto. E quando eu falo de imposto, o pessoal pensa muito no imposto cobrado em cima do produto, que de fato atrapalha bastante, né? A gente, por muito tempo, por vários anos, a gente teve o Xbox mais caro do mundo, como o pessoal da Microsoft brincava internamente. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar que o imposto vai muito além disso. E daí eu vou contar a triste história do que aconteceu aqui com a Ubisoft. Quando a Ubisoft abriu o estúdio aqui, o pessoal levantava muito, tem muita gente qualificada no Brasil, o pessoal aqui tem uma mão de obra barata e tal. Tudo isso parece muito legal, mas o problema é que com o custo operacional de você fazer a empresa aqui no Brasil, acredite se quiser, para eles vale mais a pena ter o estúdio deles no Canadá. Acaba sendo mais barato, entre todas as coisas que você vai pagar para abrir a empresa, para você ter a empresa aqui, o que você paga de décimo, não só o 13º, mas tipo, o custo que dá para você ter uma pessoa legalmente contratada no papel,
faz com que não vale a pena. Todo o nosso benefício que a gente tem o coitado está recebendo menos e está custando mais para a empresa. Então, acaba sendo triste essa realidade, atrapalha a gente que não consegue emprego e atrapalha a empresa que não tem como aproveitar essa situação aqui, e a Ubisoft vai preferir investir no estúdio deles em Xangai do que em São Paulo. E aí a gente nessa questão de burocracia, né, como eu falei, isso na verdade acabaria embutido nisso aí. Eu queria mudar um pouco a marcha aqui, diga. Uhum. Tá, a questão é o seguinte, o jogo justo na verdade é uma campanha pessoal de uma pessoa para se promover. Se você for ver, assim, tipo, para dar um exemplo claro de por que o jogo justo, na verdade, não está se preocupando realmente de fato com os impostos, quando eles fazem aquele dia do jogo justo, se você quiser participar, você precisa pagar uma taxa para a C-Games, para você poder participar do negócio e tal, quer dizer, obviamente eles não estão trabalhando como se fosse uma ONG no sentido de trabalho, não, eles simplesmente são uma empresa, então eles têm os parceiros deles lá, eles estão simplesmente fazendo isso, tipo, o Moacir agora conseguiu o cargo dele lá, a gente vê as coisas que ele está fazendo, o último edital lá que ele conseguiu, sinceramente, na minha opinião, não ajuda nada o desenvolvimento de games, está com foco super perdido. Então, assim, pelo lado dele, eu acho que não, assim, se ele quisesse realmente ajudar, ele não estaria fazendo o que ele está fazendo. Eu acho que, eu não estou nem dizendo que ele é malicioso, entendeu? Mas a questão é, eu não concordo com o jeito que ele está fazendo as coisas, e eu tenho quase certeza que do jeito que ele está fazendo não vai conseguir se chegar em resultado nenhum. E, em paralelo, eu digo mais, aqui no Brasil é virtualmente impossível fazer uma reforma tributária, por questões de como funciona a nossa política aqui e tudo mais. Não dá para você fazer uma reforma tributária localizada com facilidade, desse tipo de coisa. Para você fazer, você dependeria de propinas e coisas assim, que as empresas que estão interessadas em ajudar não teriam interesse em fazer, elas querem fazer isso com uma discussão aberta e de verdade, porque as empresas, você pega uma empresa como a Microsoft e a Nintendo, elas não fazem coisa por baixo do pano, elas têm uma maneira certa de fazer isso, então você não vai conseguir fazer desse jeito. E mesmo que você conseguisse, a verdade é que, para quem trabalha com importação aqui, sabe que é simplesmente impossível trabalhar com importação aqui no Brasil, porque as pessoas que são responsáveis por isso, basicamente jogar um dado, às vezes, para ver umas coisas, porque você chega uma carga no porto, e o cara decide cobrar uma coisa, colocar uma alíquota diferente a cada dia. Então, assim, quer dizer, a nossa cultura de como funciona o imposto não vai mudar. A gente não pode simplesmente partir do pressuposto que vai mudar e não dá para simplesmente esperar que isso vai melhorar. Entendeu? E, infelizmente, é uma coisa rasgada da nossa cultura que, para mudar, até o ponto de chegar onde a gente quer, onde essa mudança vai acontecer, a gente precisa de uma reforma cultural muito maior. Então, assim, a resposta curta disso é: não espere que o imposto abaixe tão cedo. Uhum. O que você acha que o nosso conselheiro que tem lá, que basicamente não tem poder nenhum, o que ele poderia fazer de fato, já que ainda está... Eu acho, sinceramente, assim, tipo, aí começa a coisa assim, o que eu acho só é que é o seguinte, mesmo que ele tivesse os melhores jeitos de ajudar e tivesse o interesse de ajudar e soubesse exatamente como ajudar, ele não ia conseguir fazer nada. Porque não é assim que chama. A gente não consegue. O único jeito, atualmente, na minha opinião, e ela pode ser um pouco polêmica, mas é a minha opinião, o único jeito de mudar alguma coisa é algum político ter um interesse próprio numa empresa de games e querer fazer alguma coisa e mudar isso. É a única maneira que eu vejo isso acontecendo. É um interesse próprio de alguém político alto. Se não for isso, não vai mudar. Eu duvido que a gente consiga fazer essa reforma por pura vontade. Me chamem de cínico, me chamem do que vocês quiserem, é a minha opinião. Vocês, por favor, se alguém conseguiu, peço que vocês o façam, mas eu realmente, nesse sentido, sou um pouco... eu já perdi minhas esperanças. Vamos falar um pouco sobre produção mesmo, então. Esse é um slide que eu estou aproveitando uma outra apresentação que eu fiz, que eu acho interessante a gente ver como era o orçamento médio. Eu estou chamando de médio, mas isso na verdade não é um termo certo, porque o orçamento do jogo varia bastante, fica difícil você
colocar qualquer tipo de estatística mais certa, mesmo porque muito disso é fechado, mas você pode dar uma ideia de quanto custava para fazer um jogo durante o passar das décadas, né? Eu não preciso dizer que aumentou muito o custo, e que isso, obviamente, é um pouco culpa das tecnologias que foram crescendo junto. Hoje em dia, como o pessoal gosta de lembrar, nós temos celulares que têm mais poder de processamento do que um computador que ocupava essa sala inteira. Com essa capacidade maior, você obviamente consegue aproveitar mais e vai abrindo espaço para fazer mais coisa, e o orçamento dos jogos foi crescendo de acordo com isso. O fato é, para você fazer um jogo nesse patamar comercial que tem hoje em dia, é proibitivo para a maioria das empresas. Tem uma coisa que eu achei interessante, eu até olho isso com um certo receio. Parte da estratégia da Nintendo com o DS e com o Wii era ir contra essa tendência para evitar que os custos saíssem de controle e que as empresas começassem simplesmente a sair fazendo os jogos desenfreadamente. A gente teve agora na E3, mostraram a Square Enix, fez uma coisa bem interessante. Ele juntou a equipe do Final Fantasy, do Tomb Raider, a Crystal Dynamics, e botou para fazer aquela demo chamada Agnes Philosophy, que eu acho que eu vou até mencionar em seguida. Não lembro se já está aqui. Não, ainda não é aqui, mas a gente volta para discutir isso depois. Mas o fato é, esse preço subiu muito e você, na verdade, para o pessoal que trabalha nos produtos de caixinha, ou nesses jogos comerciais de larga escala, você basicamente não tem como competir, como no começo tinha, como você tinha jogos feitos em garagem, que podiam ser os jogos mais vendidos no mercado. Hoje em dia você já realmente segmentou isso. E é por isso que a gente vai falar da cauda longa em seguida. Vocês conhecem o livro? Então, assim, eu acho interessantíssimo, eu acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo aqui. Quem não leu, precisa ler ontem. É um livro de um dos editores da Wired, em que ele diz, basicamente, que o futuro dos negócios é vender menos para mais pessoas. Qual que é a ideia? Com a revolução digital, isso é extremamente fácil de ver lá nos Estados Unidos. Você tem o Walmart, que é basicamente a maior rede de comércio que tem lá nos Estados Unidos. Para você conseguir botar um produto no Walmart, você precisa ser um campeão de vendas do seu segmento, basicamente. Você não consegue criar um produto e colocar ele no Walmart sem ter algum tipo de alavanca de números para entrar lá. Então o que acontece? Se você não é um dos CDs mais vendidos de música, por exemplo, você não consegue estar na prateleira do Walmart porque não vale a pena. Agora, quando você começa a fazer um iTunes e coisas assim, você na verdade consegue vender mais para menos gente. Então, por que chama cauda longa? Porque se você for desenhar o gráfico disso, você vai ter assim, os produtos vão vindo, se você tem os produtos que mais vendem aqui, eles vão descendo, e aí despenca e faz uma cauda comprida, né? O Walmart cortaria isso aqui. Então todo esse pessoal daqui não consegue vender, porque as vendas eles vão caindo muito. Só que quando você coloca um sistema onde você não precisa ter estoque de produto, você não precisa ter entrega, você não precisa se preparar para tudo isso, você não precisa ter esse investimento inicial, porque você pode mandar coisa digital, essa cauda longa começa a fazer muito mais sentido. Então você pode disponibilizar, o que acontece? Você, na verdade, permite que pessoas de nichos tenham acesso a produtos que não seriam feitos. Então, assim, é extremamente interessante você pensar nisso, e isso é o que permitiu, obviamente, coisas como o Live Arcade do Xbox e tudo mais. Então, assim, é muito interessante você ter isso em mente, que você, tendo esse alcance maior e não tendo os problemas de estoque, você viabiliza produtos que seriam impossíveis antes. Nessa realidade. Bom, então eu queria, como o pessoal aqui obviamente deve estar pensando, poxa, esses canais são a minha melhor promessa de conseguir botar alguma coisa no mercado, eu queria só levantar algumas coisas, porque eu descobri nas minhas conversas que muita gente que tenta fazer jogo não sabe como funciona, não tem ideia, às vezes o pessoal simplesmente não parou para tentar conversar e ver como é que funciona cada um deles e quais são os efeitos colaterais de cada um deles. Então vamos ver, nos consoles a gente tem 3 canais principais de distribuição, que é o Live Arcade, a PlayStation Network e a Nintendo eShop. A primeira coisa de cara que já pega é o seguinte, você precisa de um distribuidor, você precisa de uma empresa como distribuidor para conseguir entrar num deles. Se você não tem isso, eles nem conversam com você. Então, assim, é bom já ter isso em mente que se você está pensando em ir sozinho, você já não vai conseguir. Se você simplesmente mandar um e-mail para a Nintendo e falar, posso? Não vai dar. A segunda coisa é que você não tem um custo alto, e as pessoas falam, poxa, mas não dá para fazer o joguinho na minha casa e tal, e dá sempre... até dá.
Só que você vai ter que fazer algumas coisas aí para conseguir botar o jogo no ar primeiro. Você vai precisar de um kit de desenvolvimento, que de plataforma para plataforma vai variar o custo já de cara. Então, quer dizer, você vai ter um custo aí só de cara nisso. Além disso, não sei se vocês viram o rolo que deu com o patch do FAS. Ele falou, cara, você precisa certificar o produto quando você manda para uma dessas empresas. No caso do Live Arcade, isso pode custar $10 mil para o cara botar um patch de 30K no ar. Porque você precisa recertificar o jogo inteiro. Então, assim, não é assim, só porque você fez o jogo na sua casa, que ele vai ser barato de colocar nessas redes. E aí tem uma coisa que é um pró e contra ao mesmo tempo. São ambientes extremamente controlados. Então, o que acontece? Mesmo que eu seja uma empresa grande, multinacional, que já tem um relacionamento com a empresa, e eu quero colocar um jogo, no Live Arcade, por exemplo, eu falei, o jogo vai ficar pronto mês que vem, podemos colocar? Podemos, em abril de 2014. Eles, na verdade, têm uma fila para ir publicando as coisas, que, como vocês sabem, toda semana eles colocam com conta-gotas, faz parte de uma estratégia deles de chamar a atenção para os produtos. Então, o que acontece? Para você entrar, você precisa entrar dentro de um schedule, eles têm um cronograma de lançamento lá dentro, eles certificam, vem contexto, vem o que eles acham, vem se não vai ter alguma coisa que seja perigoso lançar junto, vão ver o que vai estar lançando no concorrente. Então, assim, isso aí tem um controle muito alto, que também atrapalha, mas, ao mesmo tempo, é feito para garantir que o jogo também tenha suas vendas maximizadas. Então, assim, é um pró e contra. Diga. Uhum. 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 O distribuidor precisa ter um contrato com a empresa que vai estar fazendo. Eles têm um modelo de contrato lá. Pode até ser brasileiro. Quer dizer, eu não sei como é que está hoje em dia a questão de fechar o contrato. Eu imagino que até pela maneira como estão, que você já consiga ter de outros países mesmo, porque, como eu falei, se você for imaginar que eles têm várias empresas europeias fazendo isso, a bagunça que é na Europa, eu não vejo por que isso não se assim. Mas, ao mesmo tempo, também eu já vi coisas mais esquisitas de questão de contrato antes. Até onde eu sei, se você, assim, é que o problema é o seguinte, aí você fala, pode ser uma empresa brasileira? Podia. Só que você vai ter que ver o seguinte, para compensar para essa empresa fazer o contrato com a Nintendo também, não vale a pena fazer por um jogo, entendeu? Então, assim, quer dizer, você precisa ter uma estratégia um pouco maior de ver como é que você vai colocar isso para fechar esse contrato. Mas você tem empresas, aconteceu recentemente num Kickstarter aí, de um cara que pegou, você tem uma distribuidora focada em jogos indie lá nos Estados Unidos, para botar um jogo lá. Então, quer dizer, assim, dá para você fazer isso aí, mas não é assim, tipo, vamos fazer e pronto. Uhum. Uhum. Tá. O iTunes está num outro slide, depois a gente vai falar. Na verdade, o iTunes é o contrário disso aí. Uhum. A gente vai falar sobre isso no slide do iTunes. A gente volta lá depois. É que, nesse caso, como eu falei, o iTunes, na verdade, é o contrário desses aí. Apesar de ele também se abre aspas, altamente controlado, ele é o mais descontrolado deles. A gente vai chegar por que nisso mais pra frente. Bom, aí temos a App Store, como eu estava dizendo, que era o que a gente ia falar agora. Então, a App Store, na verdade, ela funciona um pouco diferente em algumas coisas. E a principal coisa é que ela é extremamente volátil. E isso é uma coisa bastante complicada. Por quê? Você manda eles para fazer a certificação, não tem cronograma, você basicamente manda e ajoelha e reza. Vai entrar algum dia, talvez. Ou você vai receber uma coisa que você foi negado, e às vezes eles explicam por quê, mais ou menos. Então, assim, é muito complicado. Assim, você não tem como planejar. Mesmo que você entregue com 6 meses de antecedência, vai entrar quando entrar. Então, assim, o pessoal que tenta fazer, eu quero lançar isso no Natal, você pode acontecer de você sair antes, depois, durante. Você não consegue planejar um lançamento. E isso para as empresas é bastante complicado. Então, você já tem esse problema de cara. Você tem essas regras arbitrárias, que são bastante complicadas também, como eu falei. Como a Apple se reserva o direito de decidir o que vai entrar, como vai entrar, por que vai entrar, tem jogos, às vezes, que parecem que você acha que estão seguindo todas as regras, mas não vão. E tem alguns jogos que você podia achar que não iam entrar, e que entram e que vão atrapalhar você no fim das contas. Como vocês sabem, tem a questão dos clones e tudo mais. Vocês sabem dos clones, né? Como acontece no iTunes, que não preciso explicar. Então, assim, basicamente tem gente que pega jogo de outras pessoas, muda o nome e coloca na loja. Tipo, o cara vende pirata o jogo no iTunes, no App Store, mais ou menos, por falta de um termo melhor. E às vezes essas coisas passam.
E às vezes para você corrigir isso dá um trabalho enorme, porque como a Apple não tem um canal direto, você não tem um canal direto que você teria como nos outros, você não tem muito o que fazer, você tem que mandar a reclamação e esperar. Então assim, tudo isso é meio complicado. E é interessante notar também que você tem a competição desleal, que isso é uma coisa bastante complicada. O ambiente da App Store, o jeito como ele funciona é complicado porque ele é baseado quase completamente na relevância da App Store. Essa relevância ela é problemática porque ela é feita pelo sistema interno deles de vendas, e aí o que acontece? O pessoal, na verdade, começa a trapacear. Não sei se você sabe, mas tem gente que faz click farm, que você consegue falar com alguns chineses para fazer click farm de jogo, para o seu jogo ganhar relevância lá. E a Apple tenta lutar contra isso, mas tem um limite do que ele consegue fazer, porque os caras realmente estão ganhando dinheiro basicamente com isso. Você tem a pessoa que bota o jogo de graça, que tudo bem, eu acho que é uma estratégia válida, mas que pode... Então o que acontece? Você na verdade não tem como saber como é que vai ser. E isso, para vocês é complicado, porque vocês não podem se planejar para fazer, mas para as empresas grandes, para uma EA da vida, uma Capcom da vida, é pior ainda. Essas empresas, principalmente as americanas, elas vivem de forecast. Elas na verdade, elas planejam todo jogo que elas fazem, eles sabem quanto vai custar, quanto vai ganhar, como que vai ser, em que ritmo vai ganhar. Tem um certo planejamento em relação a isso. Tudo isso na App Store é jogado pela janela, porque não dá para saber. Então, assim, mesmo para as empresas grandes, a App Store, para todos os sentidos, é um ambiente caótico e desconhecido. Então, assim, as pessoas estão pegando muito porque, obviamente, você tem o hype em cima, se fala muito. A própria Apple vive tentando falar como, nós passamos todas as empresas de portátil em vendas, não sei o que e tal. Mas é tão maluco isso e tão imprevisível que se você for pegar uma empresa como uma EA, o pessoal está sofrendo para conseguir capitalizar em cima de uma plataforma dessas. Você pode dar sorte, mas você pode não dar. Então, assim, é um ambiente que é complicado. E, finalmente, nós vamos ao Steam. O Steam, na verdade, é o mais amigável de todos, mas ele ainda está complicado. Ele tem algumas reprovações arbitrárias bizarras também. Tem gente que discute se é ou se não é. Eu conversei com algumas pessoas e, na verdade, eu tive resposta. Assim, eu conversei com alguns indies aí que tiveram problemas e tal, e eu ouvi umas histórias bizarras. Eu mesmo tentei conversar com eles uma época para colocar um produto lá. Então, assim, é meio esquisito como funciona lá, e eu acho que é por... Diga. Eu ia entrar nisso, eventualmente, mas assim, o Greenlight ainda está meio... Na verdade, ninguém sabe exatamente como é que são as regras do Greenlight, então ainda está um pouco... O Greenlight, para quem não sabe, é uma ideia nova do Steam de abrir um caminho alternativo a esse das regras que eles têm normalmente e deixar a comunidade votar em quais jogos quer ver. Para você evitar... Na verdade, o que acontece? Você sendo votado no Greenlight, você pularia o canal tradicional que poderia te impedir. Só que, assim... Eu até estou no beta de comunidade deles lá e não tá habilitado isso ainda. Então, eles prometeram no fim de agosto. Vamos ver, né? Existe também o Valve Time, né? Exatamente. O Valve Time é meio complicado. Então, eu recomendo vocês visitarem a página do Wiki de Valve Time depois, que tem uma definição muito boa. No Steam você também precisa ter, em tese, uma empresa de distribuição. É muito mais sossegado, os requerimentos são menores, mas você precisa ter uma empresa formada mesmo para ter um contrato de empresa com eles. Então, isso entra, na verdade, como mais um problema aí. Bom, nós vamos... Eu queria entrar assim, tipo, eu acompanhei muito... Claro, claro. Uhum. Sim, sim. É mais sossegado, até porque você obviamente está aqui dentro do país, né? Você tem um canal de comunicação mais direto com eles, mas até onde eu entendo, eu não falei direto com eles, então eu estou chutando aqui. Eu imagino que você precisa ter uma empresa porque você vai precisar fechar um contrato com eles, certo? E eu imagino que eles não devem estar aceitando qualquer coisa de todo mundo, porque eles devem ter algum tipo de... Assim, porque, na verdade, se coloque no lugar deles. O que impede você de fazer um jogo com um vírus escondido? Entendeu? No momento, até onde eu sei, eles estão, na verdade, trabalhando com jogos já estabelecidos só. Exatamente, porque qual que é o problema? Eles não querem... Eu acho que assim, como eu falei, eu tô chutando isso, tá certo? Não tenho conhecimento, não falei direto com eles,
Eu não quero me arriscar, mas eu suponho que ele simplesmente não tem, por enquanto, um jeito de certificar os jogos. Então eles simplesmente pegam jogos que foram certificados por outros veículos e assumem que não tem problema colocar lá. Fora que, como eu falei, como eles já devem ser pessoal que é de empresa que está com vínculo com o distribuidor, eles já devem ter alguns contatos, tá, e trabalham com base nisso. Eu acho que é mais ou menos isso. O Google Play é parecido com o App Store, com a diferença que ele é mais caótico ainda. Assim, ele é um pouco mais bonzinho em reprovação. Você consegue, inclusive, você vê que tem um monte de coisas com problema de copyright lá dentro. A gente coloca soundboard com som que tem copyright, essas coisas, quer dizer, é muito mais fácil fazer isso. Mas, assim, é bem complicado. E o Google Play ele tem um outro problema, que é o seguinte. Ele é feito para rodar em plataformas Android. Plataformas Android são open source. Então, para você dar um root no aparelho, é muito fácil. Para você piratear no aparelho, é muito fácil. Teve uma matéria que saiu no Game Sutra esses dias falando que tinha gente que às vezes quer comprar o jogo e sem querer pega o pirata porque vai buscar na internet o nome do jogo e acaba encontrando um jeito de colocar pirata sem saber. Então, assim, é uma coisa, é um problema de você ter uma plataforma com open source que não tem como você fazer um negócio ser vagamente duro contra a pirataria. Então, o maior problema que tem é isso. É muito fácil você dar... Inclusive, assim, digo isso até para você ver o caso do Kindle Fire. Ele é baseado em Android, mas é um Android separado feito pela Amazon. E mesmo assim, o pessoal consegue dar root no aparelho com muita facilidade. E aí você instala o que você quiser. Assim, não vou mentir. Se você quiser dar um jailbreak no seu iPhone, você também consegue com certa facilidade. Mas, obviamente, por ser uma plataforma fechada... Tem uma complicação maior e tem outros malefícios que são mais complicados, mas para quem está trabalhando com essas coisas, essas plataformas abertas, já de cara já vira um problema. Bom, muita gente, assim, já faz alguns anos que o pessoal vem falar comigo sobre produção e tal. Poxa, mas a gente está tentando fazer um jogo e tal, e eu vejo alguns problemas que se repetem com certa frequência dos indies aqui no Brasil. E indies eu estou falando assim... Inclusive, o pessoal do núcleo de desenvolvimento de jogos do Mackenzie, um monte de gente vai falar comigo durante as coisas, e eu vejo alguns erros que eu vejo se repetindo com muita frequência, então eu vou delinear alguns deles que eu vejo muito aqui. Primeiro é importar molde de fora, de querer fazer igual, tipo se a gente pegar e fazer, vamos copiar o que os outros fizeram. No geral, isso não é tanto problema. O problema é quando você tenta copiar alguém que está num patamar diferente do seu. Você não vai querer fazer um jogo de tiro para competir com Call of Duty. Porque mesmo que você faça um jogo melhor e superior em todos os sentidos, o Call of Duty vende muito por causa do marketing dele. Então, quer dizer assim, de cara, você não ia conseguir juntar o dinheiro de qualquer jeito, mas se você conseguisse, então assim, as pessoas esquecem um pouco de que você não pode simplesmente tentar competir de cara se você não tem, e no momento nós não temos, é isso que eu estou falando, nós não temos os profissionais, os equipamentos, nós não estamos prontos para competir, então não adianta tentar importar o molde. Mas assim, parece meio óbvio isso, mas... Eu já vi bastante gente batendo de cara com isso. Falta de planejamento, na verdade, é o mais sério que eu acho que acontece. Desenvolver software, como vocês devem saber, é complicado. Tem uma razão pela qual existem as maneiras como são feitos os softwares das empresas grandes, que tem um tempo de pré-produção enorme que pessoas às vezes desconhecem. Você trabalhar documento de design, você pensar em como vão ser as suas fases de desenvolvimento, onde você vai chegar, como que você vai distribuir isso. As pessoas muitas vezes começam a fazer o jogo sem estar olhando lá para frente e pensar, o que eu vou fazer com esse jogo quando ele estiver pronto? E assim, na verdade, os problemas na verdade começam muito antes. Eu já vi muito jogo morrendo porque os caras não conseguiram deixar o planejamento feito nem para até o jogo ficar pronto. Você começa a fazer um jogo e não sabe nem quem vai programar. Eu já vi isso acontecer. Então assim, é complicado isso. Então eu estou só levantando isso porque assim, se você procurar na internet como fazer um documento de design de jogo, tudo isso você consegue encontrar um monte de recursos do Gama Sutra que explicam, dão dicas sobre isso, ajudam você a se planejar. Então, quer dizer assim, um mínimo de pesquisa, eu imagino que todo mundo aqui tenha feito isso já, mas eu ressalto por dúvidas porque eu me surpreendo com a quantidade de gente que não o fez. Divulgação e distribuição, como eu falei, essa segunda parte depois que o jogo está pronto. É muito importante você pensar no jogo como produto também.
os videogames são uma coisa fantástica. Eu acho que vamos fazer um pequeno teste aqui com a nossa plateia. Quem aqui se diria fã de videogame, levanta a mão, por favor. Ok, foi um pouco menos do que eu esperava, mas o fato é uma indústria onde as pessoas são apaixonadas por aquilo. Eu acho que você conversa, para quem já teve em várias E3 e várias, é um trabalho de gente apaixonada. As pessoas fazem porque gostam. Eu trabalhei com publicidade uma época, estava o pessoal de fazendo comercial lá, e você tem um monte de gente que está fazendo porque paga bem, mas acha que não porre. Essa é uma indústria que realmente tem muita gente que gosta do que faz. E é muito fácil você se apaixonar pela ideia do produto e esquecer que ele precisa existir além da sua paixão. Então você precisa pensar muito sobre o que vai acontecer por uma vez que você solte ele para o mercado. E é um dos passos que eu vejo tendo mais problema. Então, a questão de distribuição, obviamente tem uma questão aí que é burocrática, mas divulgação, então, mas vocês precisam pensar como que vocês vão chegar nesse produto. E aqui no Brasil existem jeitos de você aproveitar os mecanismos que existem. Parcerias com operadores de telefone, às vezes com fazer coisas... Por que o Advergame deu certo aqui no Brasil? Porque o pessoal usa os mecanismos de divulgação de outras coisas, de distribuição de filmes, novelas, etc., para conseguir botar esse jogo, de fato, na rua. E isso é uma coisa que, assim, as pessoas têm um pouco de asco e nervoso, porque existe esse preconceito contra o Advergame. Mas ele é uma maneira de fazer jogo, e você não pode simplesmente ignorar o fato de que às vezes você consegue até fazer o que você ama dentro desse ambiente para você conseguir passar isso, para você conseguir ultrapassar essa barreira. É o jogo feito para comercial, então tipo, vai lançar o filme novo do Transformers, faz o jogo do Transformers. Você faz um jogo para vender um carro, então você faz o jogo do Toyota X, e assim por diante. Bom, como eu estava falando sobre a questão do importar o molde, eu queria dar uma olhadinha no caso do que aconteceu com o Outlive. Quem que conhece o Outlive? Pouca gente, eu estou um pouco impressionado. O Outlive foi um jogo de estratégia que foi feito aqui por um pessoal de Curitiba. Eles basicamente fizeram o quê? Na época você tinha 2 jogos de PC que vendiam. Era o jogo de tiro e o jogo de estratégia. Eles falaram, vamos fazer um jogo de estratégia, porque a gente consegue. Então eles copiaram o molde, falaram, vamos fazer um igual. É importante notar que eles basicamente copiaram a coisa. Eles obviamente tiveram um investimento inferior, porque você não ia conseguir competir com o investimento do MEA, de uma Westwood Virgin na época, né? E era um pessoal, assim, relativamente sem experiência. Eles estavam dentro de uma incubadora lá, eles tinham feito um outro jogo antes, mais ou menos. Então, assim, o resultado do jogo nem foi ruim, mas o problema é, se você vai fazer uma coisa, e eles distribuíram, esse é um dos casos raros de jogo brasileiro que foi distribuído lá fora. Mas, assim, o que acontece no fim das contas? Ok, você fez um jogo, você ganhou experiência, isso é um ponto positivo, mas no fim das contas, como produto, ele não tem como competir. Você está, basicamente, lançando, sabendo um produto inferior, para quê? Você vai procurar a Continuum hoje em dia, ver que ela não existe, porque você não tem como, na verdade, como modelo de negócio, não faz sentido você, na verdade, tentar fazer uma coisa pior, ainda mais num país onde você tem todos os entraves que a gente tem. Basicamente, você não tem que tomar cuidado de tentar entrar numa coisa para não ser competitivo. Não tem sentido você fazer isso. Eu peguei um exemplo óbvio só para deixar claro, mas as pessoas fazem isso em escala menor com muita facilidade. Aí o pessoal pediu, eu nem ia colocar isso originalmente, mas pediram para falar um pouco sobre o Zibo. O Zibo eu acho um caso interessante porque ele era um hub de venda digital direta para o consumidor, né? E, em tese, era exatamente o que o Brasil precisava. Era um aparelho barato, fácil de desenvolver e que seria, em tese, acessível. Houve alguns problemas entre Tectoy sobre discussão sobre o preço e tal, e fica um pouco questionável se ele era acessível ou não, no fim das contas. Mas a ideia era essa. Só que o que aconteceu? Ele foi feito baseado em tecnologia de celular. Basicamente, o cara pegou o hardware da Qualcomm e botou dentro de uma caixa parecida com o i para ficar mais atraente na época. A ideia até é boa, mas qual que é o problema? Foco. O pessoal pegou basicamente os jogos de celular e simplesmente portou pro Zibo. Então o que acontece? Você tem uns jogos que foram feitos para você jogar num teclado de celular, eles foram balanceados para o teclado de celular, eles foram pensados numa tela de celular, eles foram pensados em
o tipo de relação que a pessoa tem com o jogo de celular. Que isso é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem de pensar. O que é? Quando que você joga um jogo de celular, na maioria das vezes? Quando você está na fila do banco, é uma coisa que você pega, vai jogar 2 minutos e você vai parar a qualquer hora. Então, assim, a maneira como você vai pensar no desenvolvimento do jogo é outra. E isso, na verdade, é um efeito que vocês podem ver num outro portátil que aconteceu. O PSP tinha esse problema de querer fazer jogo de PlayStation 2 portátil. Só que, qual que é a diferença dos jogos do PSP para os jogos de DS? Normalmente você vê que os jogos de DS eles têm um foco um pouco mais de portátil, de você poder parar em qualquer lugar, coisas mais curtas. Um exemplo fantástico que eu acho de design de jogo que tem para portátil, quem é que jogou o Super Mario 3D Land? Vocês notaram como as fases são curtas, simples, você vai e faz uma fasezinha rápida, ele não tem aquelas fases grandes de exploração do Mario que você precisa meio parar e se concentrar só naquilo. Ele é bom para você fazer umas sessões mais curtas e mais focadas de jogo. Ok, você fez aquilo, completou, pronto, parou, tá aqui. Enquanto isso, você vai olhar os jogos de PSP, qual o tipo de jogo mais sai? Aqueles jogos de estratégia que levam 5 horas para você terminar um... Eu não entendo, assim, tudo bem, no Japão isso conseguiu dar certo, mas o resto do mundo o PSP sofreu bastante. E assim, só para dar um exemplo de como isso é perigoso. E eu ia falar um pouco do Ouya também, porque o pessoal tem pedido bastante, assim, para entrar em detalhes de questão de foco em relação a ele. Quem que sabe o que é o Ouya? Ok. Bom, o Ouya, tem muita gente empolgada, muita gente vai falar comigo pedindo o que você acha do Ouya, é legal? Como é que você está empolgado com ele? A minha resposta, na verdade, é que eu estou com muito medo do Ouya. Ele é focado em desenvolvedor, o que parece um plus de cara, assim, que o pessoal fala, cara, legal, nós temos uma plataforma voltada para nós, que animal, nós vamos poder fazer e tal, só que a gente vai esbarrar em alguns problemas que a gente tinha falado. Quando foi feito o Kickstarter, se você for dar uma olhada, assim, obviamente eu não tenho dados sobre isso, mas pelo tipo de buzz que ele gerou, eu estou imaginando que a maioria das pessoas que comprou são desenvolvedores. Isso não é exatamente o tipo de mercado que você quer ter para comprar os seus jogos. Então, assim, de cara você já precisa ver como é que funciona isso. Então, se na verdade os usuários são desenvolvedores, eles provavelmente não são necessariamente os melhores consumidores. Então você tem um hardware padronizado que realmente traz o foco para a plataforma em si, né? Eles falam, nós temos todo o esquema aqui do nosso chip, nós temos um Tegra aqui para facilitar e tal, você vai poder portar as coisas com facilidade e tal. Tá, ok, mas se você está trabalhando com hardware padronizado assim, por que você não, ao invés de fazer uma plataforma de hardware, por que você não fez uma plataforma de software, que nem o Steam, que nem tudo mais, para simplesmente criar um canal de comunicações em devices pré-existentes? Essa que é a minha maior dúvida. Eu tenho muito medo de como vai ser a penetração disso, porque daí você vai ter os problemas de como é que isso vai chegar nas lojas? Quem vai querer carregar isso? São coisas que me preocupam para o longo prazo dele. E tem a questão de falta de transparência por enquanto das regras. Eu vejo, assim, eles falam como eles são abertos e tudo mais, mas, de novo, por seguir a rota do Android, vai ser muito fácil piratear, não vai ter como evitar isso. É simplesmente impossível fazer um DRM eficiente pro Android. A partir do momento que você consegue routar o bicho fácil, e que você consegue pegar os arquivos do jogo, não tem muito como você evitar que as pessoas pirateiem loucamente. Em cima disso, eles têm a loja, que na verdade vai ser o grande diferencial, como eu falei deles. Só que eles falam como eles são abertos, mas eles deixam claro que a loja vai ser curada. Só que não explicam como vai ser curada. Aí eu pergunto, se eu quiser fazer um jogo pornô, eu consigo? Aí você vai falar, mas isso não tem problema, porque eu não quero fazer jogo pornô. Pode ser que não. Mas quando você fizer um jogo infantil, e 90% dos jogos forem pornô em volta, e nenhuma mãe vai dar isso para você conseguir ver nesse jogo infantil. E não só isso, mas se de repente o negócio começar a encher de jogo pornô, você pode apostar que as empresas grandes que falaram que vão suportar ele, tipo a Square Enix, vão pular fora em 2 segundos, porque não vão querer ver o Final Fantasy cercado de imagens de mulher pelada. Então, assim, eu falo para todo mundo ir com um pouco de calma aí nesse Ouya, porque eu não tenho muita certeza ainda. Assim, pode ser que tudo dê certo, mas eu não contaria com isso nesse momento. Então, basicamente é isso. Eu acho que o problema dele é falta de foco no que eles querem fazer, de não saber escolher. E isso vale, na verdade, lá do Zibo para o PSP até o Wii. Assim, é você não fazer a coisa pensando em... Assim, é muito importante isso, de você realmente saber onde você quer chegar para conseguir fazer.
Eu coloquei um último caso aqui, o Angry Birds, porque todo mundo vem me trazer como exemplo o Angry Birds, como, olha, mas dá para fazer muito dinheiro com um jogo de celular e tal, olha que o pessoal da Hove fez e tal. Só que o Angry Birds ele é uma coisa meio perigosa de você usar como exemplo. Ele é, para quem não sabe, campeão de vendas absoluto no segmento de jogos desses de venda de mobile. Ele bateu um recorde de ficar quase, acho que, se não me engano, um ano no top 10 de vendas da App Store. Só que o que aconteceu? A relevância dele foi gerada pelo ecossistema, no sentido de que ele estava no lugar certo na hora certa. Ele entrou lá no comecinho da loja, como um dos poucos jogos que tinha um pouco mais de qualidade, e ele gera uma bola de neve perpétua que fica seguindo para sempre para manter ele lá em cima do top 10. Então o que acontece? Ele basicamente ficou lá por inércia. Então o que acontece? Você tem o Cut the Rope. Vocês conhecem Cut the Rope? Eu acho engraçado porque é o seguinte, eu pergunto para as pessoas, o que o Angry Birds tem de mais legal? Por que ele faz tanto sucesso? As pessoas falam, ele é carismático, ele é simples e ele é divertido. Ok. Vai ter uma questão de gosto aí, mas eu, sinceramente, acredito que o Cut the Rope bate o Angry Birds em todos esses aspectos com uma margem enorme. Esse é o Cut the Rope, para quem não conhece. Ele tem um bichinho muito mais simpático, muito mais carismático, na minha opinião, que todos os pássaros do Angry Birds e os porcos juntos. Para quem viu o jogo em movimento sabe que a diferença é grande. O jogo tem uma mecânica extremamente intuitiva e simples. Você só faz toques e slides com a mão, assim. Tudo é comunicado visualmente muito claramente. E o jogo tem uma resposta muito boa, que você consegue fazer as coisas, você sabe o que vai acontecer quando você faz cada coisa. E ele tem uma série de quebra-cabeças enorme, tem muita fase, e as fases são muito criativas e bem feitas. Então, assim, ele é superior em todo sentido. Em contrapartida, o Angry Birds tem uma cara meio besta, assim, se você está olhando meio de longe. Eu não sei, eu sinceramente acho que o jogo não responde bem. Eu nunca consegui, eu não conheço ninguém que jogue Angry Birds com 100% de eficiência, porque o jogo responde mal, na minha opinião. Eu acho que o design das fases é meio besta. Eu acho que, assim, em todos os sentidos, na minha opinião, e aí, se não tem vontade para discordar, mas eu acho que ele é um produto inferior. Então, por que o Cut the Rope fez muito menos sucesso? Porque ele não estava no lugar certo na hora certa. E é engraçado. Eu pego o Amazing Alex, que é o jogo novo deles. A Rovio ganhou basicamente todo o dinheiro do mundo vezes 3 com Angry Birds. Ainda ganhou mais com todos os licenciamentos que eles fizeram e tudo mais. E o que eles fizeram? Compraram um jogo que já tinha de uma outra empresa pronto, que era um clone descarado de um jogo com mais de 10 anos. O Amazing Alex, para quem não sabe, é um clone do Incredible Machines. Não sei quem jogou os dois, mas tipo, os caras não nem o trabalho de trocar alguns objetos. E o Amazing Alex não conseguiu ficar nem um mês no topo da App Store. Então, assim, obviamente, não peguem o Angry Birds como exemplo de fazer, porque o sucesso dele depende de um fator externo à produção do jogo. Não é porque você vai fazer um jogo igualzinho que você vai conseguir ter o sucesso que ele tem. Aí vocês perguntam, mas o que a gente pode fazer então? Bom, eu admito que eu passei por um monte de projetos que eu gostaria de ter visto terem vingado, que não deram certo, mas eu acho que tem algumas rotas que ajudam aqui no país. Pode parecer besta, pode parecer batido isso, mas por que eu coloco jogos inovadores como primeiro lugar da lista aqui? Esse é um mercado, ainda mais com o advento dessa onda digital, é muito fácil você viralizar as coisas hoje em dia. Para você conseguir isso, você precisa se destacar. E a inovação aqui é o ponto principal disso. Eu digo que a inovação, de longe, é o fator principal para você conseguir se destacar de alguma forma. Então, eu realmente recomendo que, quando vocês pensem em produção, pensem em fazer alguma coisa que vai fazer vocês se destacarem do resto. E quando eu digo isso, assim, é muito complicado porque eu falei, quase todos os pitches de jogos que eu tenho ouvido começam com, é tipo Mario misturado com Portal. Assim, vocês ficariam surpresos. Então, assim, tipo, é muito complicado. Obviamente, esse tipo de criatividade não é simples, mas eu acho assim que vocês precisam realmente tentar trazer algo novo para conseguir. Assim, é um jeito. Por que eu estou colocando isso? Porque é o melhor jeito de vocês escaparem dos problemas de precisar de mais dinheiro, é você realmente fazer alguma coisa que se venda
por ser diferente, que não tem o problema de competir com outras coisas. Segunda coisa, focado. E aí quando eu digo focado, o que que é? Seja se vocês forem trabalhar lá fora, se vocês estiverem pensando em mercado nacional, foco. Pensem no que vocês querem fazer. Aqui no Brasil tiveram algumas tentativas de fazer jogo para ser feito em parceria com novela. Infelizmente eles foram mal feitos e mal produzidos, mas é uma rota interessante de você pensar nisso. Porque você conseguindo um parceiro numa empresa dessas, às vezes é o que você precisa para você conseguir o dinheiro inicial para você depois investir em outras áreas. Não estou dizendo que é fácil, mas se você conseguir pensar um pouco sobre isso, às vezes você consegue encontrar um parceiro que pode ser chave para você realizar a sua visão. Então assim, foco, foco, foco. Diga. Uhum. Eu nem sei o que é para a nossa alegria, desculpa. Sim, sim. Então, assim, eu tenho um pouco de receio, assim, de você tentar pegar ondas de popularidade, assim. Até dá. É que o problema é que como um jogo demora algum tempo para fazer, a não ser que você vai fazer um joguinho de Flash para colocar no Congregate ou no Newgrounds, que não vai te dar dinheiro no fim dos contos, porque você vai, sabe? Assim, o problema maior é que é o seguinte, é uma coisa de produção, entendeu? É um risco muito grande, porque você vai ter que terminar a coisa a tempo de fazer valer a pena antes que a onda passe. Então, assim, tipo, se você quiser apostar, é uma aposta muito grande. Entendeu? Não, sim, eu não tô nem dizendo que não pode, entendeu? Eu tô só comentando que, para não falar nas questões, eu não sei o que é o vídeo, mas eu não sei se mostra alguém e tal. Obviamente, você está usando imagem de uma pessoa, tem questões de direitos autorais aí envolvidos. Mas o que eu digo é o seguinte, vale a pena buscar pessoas que possam te ajudar a realizar isso, e você encontrar... E por que eu não digo só nisso, assim, às vezes você não precisa nem fazer uma coisa licenciada, mas você pode buscar alguma coisa que você vê que está crescendo. Você vê, poxa, mas tem uma tendência de agora o pessoal, todo mundo assistindo Big Brother. O que as pessoas gostam no Big Brother? Aí você começa a entrar um pouco, ok, tem esse elemento do voyeurismo e tal, e se eu conseguir trabalhar isso dentro de uma fórmula de jogo? E se eu conseguir... Então, assim, pense um pouco sobre o mercado que você quer atingir, pense um pouco sobre o tipo de jogo que você quer fazer, a plataforma. É sempre a questão do foco. Assim, eu sei que é genérico e abstrato o que eu estou falando, mas eu vejo que as pessoas... É muito comum uma pessoa partir do pressuposto de um conceito de game design e não pensar no produto. Por isso que eu levanto a questão do foco. De novo, formas alternativas de receita e financiamento, a gente, obviamente, vocês devem ter visto a febre do Kickstarter que começou agora. Nós temos todas essas coisas que estão acontecendo de crowdsourcing e tudo mais. Existem outros jeitos de você fazer o seu jogo vender. Ou de você, às vezes, conseguir dinheiro para fazer o jogo. Tenham isso em mente, tenham uma cabeça aberta para olhar tudo isso e não só depender dos modelos tradicionais, porque aqui no Brasil vai ser complicado. E, obviamente, assim, tipo, não voem muito longe de ter sonhos de fazer um AAA para concorrer com os outros. Então, pensem sempre em trabalhar com produções mais simples, de coisas que dê para fazer barato. Existem, obviamente, você vai ter gastos que são difíceis de prever, mas tenham em mente esse controle, normalmente, quando vocês forem fazer, porque vocês provavelmente vão ter que depender de produção independente por um bom tempo ainda. Então, eu dei alguns exemplos aí, que nós temos o caso do Kickstarter, do Double Fine, o próprio Braid, que foi feito por um cara, tudo bem que ele juntou uma grana grande de cara, mas ele fez lá. O Tribes Ascend, eu acho que é interessante, que pegou uma franquia antiga, e até o Plants vs Zombies, que é um jogo de uma empresa maior, mas que conseguiu fazer uma coisa mais simples e conseguiu pegar um grande público, misturando uma fórmula que na verdade nem era nova, mas usando carisma para se ressaltar. Bom, finalmente eu queria só colocar uma coisa que eu acho interessante, eu queria citar. Uhum. O que você acha sobre mods? Não, sim. Então, os mods têm uma questão complicada, né? Porque o mod, na verdade, tecnicamente você não vai ganhar dinheiro com o mod, porque você tem você não vai conseguir vender ele como produto, porque você vai depender do outro, né? O que o mod aconteceu por uma geração inteira, imediatamente anterior à nossa geração de jogos agora, foi o quê? É que o pessoal, na verdade, se destacou pelo mod e foi contratado.
Eu não tenho nada contra. Eu acho que aqui para o Brasil, na verdade, é um excelente caminho, de novo. Cai nessa coisa da questão de você ter uma forma alternativa. No caso, você, assim, é uma formação de portfólio, o mod. O meu medo de ressaltar o mod agora, na verdade, qual que é? Está mudando muito o panorama disso, por conta do fato do PC tá perdendo força como plataforma, e as empresas estarem cada vez mais fechando por medo de ter vários problemas que estão associados a você ter uma plataforma aberta dentro do seu produto. Então, assim, eu acho que é uma rota legal, mas você precisa tomar muito cuidado porque eu não sei o quanto essa possibilidade vai durar. Bom, eu queria falar um pouco, tem uma coisa que o Plinkett falou uma vez que eu acho muito interessante. Eu sou grande fã de Star Wars, eu gosto muito dos primeiros 3 episódios, eu acho que são filmes incríveis, mas se você for ver, o coitado do George Lucas sofreu muito para fazer eles. Ele teve que abrir mão de um monte de coisa, ele foi esperto em saber usar os recursos que ele tinha, e ele, obviamente, teve vários imprevistos no meio do caminho que foram dificultando a vida dele. Quando ele foi fazer um filme onde ele tinha todo o dinheiro para fazer do jeito que ele queria, o filme saiu um lixo. Ele estava famoso, ninguém queria vir e falar, não, você está errado. Então, assim, o que eu acho? Eu acho que é importante vocês terem um jogo que é difícil de fazer. Vocês terem os desafios, vocês terem as dificuldades, porque isso, na verdade, é melhor produto final. Se você for ver alguns dos melhores jogos que tem, todos eles tiveram desenvolvimentos complicadíssimos. Eu coloco aqui alguns exemplos de alguns dos jogos que eu mais gosto. Todos eles tiveram desenvolvimento complicado. Assim, nesse caso específico desses 4 aí, nenhum deles, quando começou, sequer parecia com o produto final. Nenhum deles. Todos eles mudaram radicalmente de alguma forma e tiveram que ser recomeçados em algum ponto. Então, assim, tenham isso em mente. Às vezes, se você tem dificuldade, é uma coisa para você ter um produto final melhor. No caso do pessoal que também trabalha com desenvolvimento indie, isso também é o caso. Também foram produtos que tiveram desenvolvimento longo, atrapalhado, zoaram a vida dos coitados que fizeram jogos, mas são jogos de grande sucesso crítico e comercial. E, assim, eu só queria acabar com uma mensagem positiva, que eu acho que eu não vim aqui fazer ninguém desistir disso. Eu quero que as pessoas se esforcem muito. Eu sei que o panorama que eu pintei aqui não é feliz e alegre, mas eu acho que existe um potencial real para os jogos aqui no Brasil. O que é importantíssimo é que vocês não façam o que aquele rapaz que a minha esposa entrevistou fez, e simplesmente sentem e falem, eu vou ficar de braços cruzados até o mercado chegar e falar, agora estou pronto para servir a sua expectativa completamente maluca e sem sentido. Então, sim, a gente tem que lutar para conseguir fazer isso. E agora eu vou abrir para perguntas que vocês queiram fazer aí, de qualquer tipo. Então, você foi realista agora, no mercado brasileiro. O que você acha que seria claro que não vai ser uma receita de sucesso, mas seria algum modelo de negócio mais sensato, para você conseguir materializar? Tá, o que seria um modelo de negócio sensato aqui no Brasil? Olha, eu acho assim, quando você fala em modelo de negócio, você parte do pressuposto de que você tem um negócio já, né? Eu acho que, assim, no momento, a gente está numa fase embrionária do mercado, por todos os aspectos, e quem está no mercado já não está exatamente pulando de alegria com a situação. Então, assim, no geral, o que eu recomendo realmente é aproveitem quando vocês são jovens, que vocês tenham a habilidade de não precisar necessariamente estar com um emprego fixo, de pegar o dia inteiro que não permita vocês fazerem isso, e comecem a trabalhar alguns projetos pessoais, tentem começar a ter essa experiência, primeiro para que vocês possam estar porque assim, como eu falei, as pessoas erram muito quando elas fazem. Isso não é ruim, isso faz parte, todo mundo erra muito no começo. Então assim, errem, aproveitem esse tempo para errar, para vocês aprenderem, para que vocês possam depois, uma vez que vocês tenham um pouco mais de experiência, começar um projeto um pouco mais sério, e aí vocês podem realmente tentar levar isso para alguém, para tentar ver se de repente vocês conseguem um investidor, de alguma forma. Eu falei, assim, a chance é que vocês não vão conseguir nem um investidor normal aqui no Brasil, mas se vocês conseguirem já uma distribuição e uma licença,
facilita para vocês terem um pouco mais de sossego que o produto final de vocês vai ter um mercado para chegar. Então, o que eu falei, assim, num primeiro momento, como eu falei, eu realmente acho que o negócio agora é errar, entendeu? É fazer projetinhos pequenos, talvez sem o intuito comercial mesmo, entendeu? Só para vocês começarem a aprender um pouco a realidade. Eu não sei quantos de vocês já realmente desenvolveram um produto mesmo, entendeu? Mas a minha ideia, na minha opinião, eu falei, não tem uma resposta certa a isso, a verdade é essa, entendeu? Eu acho que seria bom aproveitar que tem um monte de festivais de jogos indie por enquanto, façam projetos pessoais, enquanto vocês têm tempo para fazer isso, errem, coloquem esses negócios, esses concursos, só para vocês conseguirem colocar o nome um pouco lá fora e ganhar experiência. Para que vocês depois possam falar, olha, eu fui o ganhador disso e tal, eu estou com esse novo projeto, e aí, nesse segundo momento, quando vocês estejam um pouco mais preparados, vocês tentem levar um projeto para alguém. E as chances são de que aqui no Brasil, vocês não vão levar esse projeto para uma distribuidora de games, vocês vão ter que procurar um parceiro de outra área para conseguir fazer isso. Diga. Tá. Tá, ele não avisou que o Steam tá para sair para Linux, ele falou que ele está interessado, né? Mas o fato é, ele tá olhando isso faz algum tempo já. Tá, o negócio do Gabe Newell é um pouco suspeito, porque na verdade ele falou isso por interesse, porque como ele mesmo anunciou, alguns dias depois eles vão começar a vender software de não jogo no Windows. O que acontece? Vocês já viram como é que funciona o Windows 8? Assim, é importante dizer que o Windows 8 ele é quase inteiro montado em cima daqueles tiles, que são a nova interface Metro, né? E para você ter os apps, que são os softwares que são permitidos de estar nas tiles, você precisa ser vendido pela loja do Windows. E para ser vendido pela loja do Windows, você tem que dar uma porcentagem para a Microsoft. Então, na verdade, o que ele estava reclamando é que é o seguinte, eu não posso vender coisas que usem as APIs do Windows para usar essas coisas, se eu não estiver lá e eu não posso vender isso pelo Steam. Então, assim, o que eu acho é que assim, ele tem um pouco de razão no sentido de que eu acho que é ruim você fechar a plataforma num computador pessoal, porque não é o computador pessoal obviamente não é um produto que você compra montado na loja, no sentido que nem você compra um console que é uma plataforma fechada, né? Mas ao mesmo tempo eu também acho que ele está sendo extremamente, assim, ele está falando isso por interesse próprio. Porque em termos de jogo, o que ele falou, na minha opinião, não afeta, assim, você realmente, assim, ok, eu acho assim, jogo é uma coisa lúdica. Quanto mais você é criativo, às vezes mais você consegue fazer uma coisa interessante. Então eu ia falar, mas você realmente quer usar os tiles para os jogos? Aí eu pensei comigo mesmo, cara, ia ser uma coisa divertida. Você conseguir fazer um jogo que envolve as tiles do Windows. Só que daí eles têm um problema também do lado da Microsoft, que eles não querem que você afete, eles têm que certificar tudo. Então, assim, é uma corrida de gato e rato nesse caso específico, entendeu? Mas eu acho que o Gabe Newell falou aquilo quase que totalmente por interesse próprio, de tá bravo que ele vai ter um competidor com o qual ele não pode concorrer diretamente. Olha, eu acho assim, até o meu entendimento, pelo que eu vi das builds do Windows 8 até agora, e eu brinquei com várias delas, eu posso dizer que não tem restrição nenhuma para o cara rodar o jogo no ambiente de jogo dele. Ele não tem acesso às tiles. A única coisa que ele não tem acesso no Windows 8, se ele não for pela loja da Microsoft. Eu não vejo como isso é um problema. Se você me perguntar, eu acho muito mais complicado o modelo de som que eles implementaram a partir do Vista, quando eles fecharam o acesso direto ao hardware de som. Eu acho que foi uma coisa muito mais séria do que o que está acontecendo no Windows 8. Então, por todos os efeitos, eu acho que é irrisório, basicamente. Eu entendo a preocupação dele, mas eu acho desnecessária e bastante, assim, se preocupando com o bolso dele, e não com o desenvolvedor ou o consumidor. Uhum.
um negócio do zero. É mais ou menos que nem assim, você vai o cara que tem porra nenhuma pra fazer um site, e aí o cara, ele comete uns erros muito fáceis porque ele está pensando só na visualização e ele não tem muita noção do que é a usabilidade disso. Não fica complicado você falar que criar um negócio completamente novo e sair dos padrões? Não, veja bem, eu não estou falando para você sair dos padrões. O que eu estou falando é o seguinte, é que tem muita gente, na verdade, que pula uma parte do aspecto, assim, eu vou voltar para uma situação um pouco mais básica. Qual que é o elemento mais básico de um jogo que você tem que pegar? É diversão. É o que faz ou quebra um jogo, é diversão, simples assim. Como você mede diversão? Você não mede diversão. Quando você tem um design de documento, você tem absolutamente zero possibilidade de saber quão divertido o jogo vai ser. Então, é muito complicado realmente você virar assim, você não pode usar nada aqui para trás. Não estou falando para você não usar nada. O seu problema é você achar que por você pegar elementos de outros jogos, você está importando a diversão diretamente para o seu projeto. Isso não funciona assim. Tudo isso acontece num nível muito abstrato na cabeça, quando você está falando de desenvolvimento de um conceito de jogo. A única coisa que eu estou falando não é para você não aproveitar as lições do passado, e sim para você não achar que se você importar conceitos de jogos, eles vão vir com a diversão embutida, porque não acontece assim.